11. Então, Mateus 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Então, Mateus, livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, né? Por que o primeiro livro do Novo Testamento? Porque inicia com a genealogia de Jesus. Então, todo livro que começa com a genealogia de alguém, ele é o primeiro livro daquela série, tá bom? E ele diz assim, então: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que as pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E então Jesus respondeu no versículo 7, mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. No versículo 8, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Versículo 10, Jesus responde: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, vieram anjos e cuidaram de Jesus. Uma palavra maravilhosa. Oremos ao Senhor. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, mais uma noite, Senhor, para aprender contigo, Pai. Com o teu exemplo, Senhor. Com o teu exemplo, Pai, que nos torna melhor a cada dia, que nos traz paz, que nos traz esperança, Senhor. Pai, a tua presença, Senhor, que diante de tanta tribulação nos dá força, Senhor. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, use-me, Senhor, pois eu não tenho nada a oferecer a este povo, Pai, mas o Senhor tem. Então, Pai, me coloco à disposição, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, seja pregada e edifique a tua igreja. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Ao pessoal que está nos assistindo pela internet, se puder colocar aí no chat se o som está saindo bom, por favor. Nosso técnico de som oficial hoje está em Piracicaba. Então estamos com alguns probleminhas técnicos aí, mas vamos lá. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Ele inicia então no capítulo 1 com a genealogia de Jesus. E aí nos capítulos 2 e 3, ele explica ali o início do ministério de Jesus. Então, no finalzinho do capítulo 3 do livro de Mateus, ele diz que Jesus foi ser batizado. Então, João Batista batiza Jesus. E naquele momento em que Jesus Cristo é batizado por João Batista, ouve-se, primeiro desce o Espírito Santo de Deus no formato de uma pomba. E depois a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho querido. Então, logo após ser batizado, Jesus Cristo vai para o deserto. Por que será que Jesus Cristo foi para o deserto depois de ser validado? É justamente esta a principal pergunta da noite. Veja só, Jesus Cristo ele foi ao deserto para se conectar profundamente com Deus. Jesus Cristo foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo, ele precisava demonstrar a sua fidelidade e para cumprir o seu papel como o novo Adão. Jesus Cristo precisava superar as falhas da humanidade e do pecado original de Adão. Este período em que Jesus Cristo esteve no deserto foi uma preparação para o seu ministério, o que eu vou humildemente aqui chamar de validação. Veja só, um ato de jejum e oração, que fortaleceria Jesus Cristo e demonstraria que ele dependia da palavra de Deus unicamente e não de sustento físico. Por quê?
Porque nós somos seres espirituais, meus irmãos. Nós temos quem cuida de nós. Então entenda que quando nós decidimos seguir pelo caminho do Senhor Jesus Cristo, é normal que nós vamos encarar problemas, meus irmãos. Mas nós vamos encarar os problemas de forma diferente. Veja só, o fato de seguir a Jesus Cristo, né, de ter decidido seguir a Jesus Cristo, se num primeiro momento você achou que lhe trouxe mais problemas, que o inimigo estava querendo te derrubar, este pensamento, ele é estritamente pessoal, ele não pode ser aplicado em geral, porque só você sabe o que você fez. E o fato de seguir a Jesus Cristo ou não, não vai tirar de você as consequências de atitudes ruins anteriores. Nós vamos sofrer a consequência daquilo, o que nós fizemos. Isso é certo. Fato é que quando tomamos uma decisão, quando nós nos posicionamos, nós vamos para um lado. Então, nós vamos sofrer outras consequências. E também as bênçãos, obviamente, dessa escolha. Porque assim é a vida toda é assim. Ação e reação. Ninguém está livre de passar perrengue, meus irmãos. Ninguém. Veja só, o cristão ele deve estar atento a isso. Seguir a Jesus Cristo não significa só alegria, não. Não significa que você não vai passar pelo deserto, que você não será tentado pelo diabo. Quando nós nos posicionamos, nós vamos para um lado, e no culto passado nós falamos sobre posicionamento. Então vejam, a diferença do cristão é que, pelo exemplo de Jesus que venceu o mundo, ressuscitando, Jesus Cristo também venceu o pecado, resistindo às tentações impostas pelo deserto. É que ali, no exemplo de Jesus Cristo, nós aprendemos que temos que permanecer firmes no nosso propósito. Firmes no nosso propósito, e que é na dificuldade que vem a força, meus irmãos. Quem aqui é capaz de afirmar que depois de uma grande prova, você não saiu mais forte? Depois de uma grande luta, de uma grande dificuldade, eu te garanto que você aprendeu uma lição. Agora, se você vai usar esta lição ou não, aí é contigo, meu irmão. Nós devemos sempre olhar as dificuldades da vida como lição, aprender sempre. E depois não tornar a errar na mesma coisa. Procurar evitar se tentar. Procurar evitar se tentar. Veja só, se você tem problema com alcoolismo, se mantenha longe do álcool, se mantenha longe de ambientes que vão te propiciar aquela vontade. Sai fora, não fica se tentando, meu irmão. E assim isso vale para drogas, para pornografia, para todo tipo de pecado, meu irmão. Não se coloque à prova. Nós devemos olhar as dificuldades e aprender. Então, se você teve problema com álcool, com droga, com pornografia, entenda que aquilo lhe fez mal. Não se tente, não caia mais. Vejam só, o deserto serviu para que Jesus Cristo nos mostrasse que aconteça o que acontecer, Deus estava com ele. E eu lhe afirmo, por Jesus, que aconteça o que acontecer, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo em todo momento. Em nome de Jesus, nunca se esqueça disso. Ele é contigo na hora da bênção, Ele é contigo na hora da dificuldade. Não se esqueça disso. Existia ali alguns propósitos para que Jesus Cristo fosse ao deserto. E o primeiro dele é a comunhão com Deus. Jesus Cristo foi ao deserto para estar a sós com Deus, para fortalecer esta conexão com o Pai Celestial, ouvindo a sua voz em meio ao silêncio. Conexão essa que nós podemos buscar, a Bíblia diz, entre no teu quarto, a sós com o Pai, que Ele vai lhe escutar. Use, meu irmão, use, porque este direito lhe foi concedido, mediante a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não ignore. Segundo propósito,
preparação para o ministério. Jesus Cristo, após o batismo, foi guiado pelo Espírito Santo. Veja só, lá ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, meditação, oração, se preparando para a sua missão. Prepare-se, meu irmão, porque a nossa missão é pregar o Evangelho. Então, nós precisamos estar preparados. Orem, estudem a palavra de Deus, se policiem sempre, não se coloquem em tentação, para que assim como Jesus, vocês estejam preparados, nós estejamos preparados para pregar a palavra de salvação, meus irmãos. Terceiro propósito, superação das tentações. Veja só, o diabo tentou Jesus com a fome, tentou Jesus com a ambição e com a idolatria. Jesus Cristo, ao resistir a essas tentações, demonstrou sua humanidade e obediência total a Deus. O novo Adão, ou seja, Jesus Cristo, venceu a tentação no deserto, porque ele tinha o propósito de superar as primeiras falhas, as falhas do Adão, do primeiro ser humano. O Adão que caiu na tentação. Jesus Cristo, ao resistir, ele nos redimiu, ele redimiu a humanidade, mostrando que nós podemos sim resistir ao pecado. Sim, meu irmão, eu não sei qual é o pecado, mas uma coisa eu lhe garanto, você é capaz de resistir. Você é capaz de resistir a qualquer pecado pelo qual que você esteja passando ou praticando. Um outro propósito, Jesus Cristo, ele foi um exemplo para a humanidade. A experiência de Jesus Cristo no deserto, ela serve como exemplo para nós, porque ela nos mostra que através da oração, a confiança em Deus, é possível superar as tentações e todo o poder do mal. Confiem no Senhor Jesus Cristo, confie em Deus, meu irmão. E eu lhe garanto que você atravessará o mar, que você atravessará o deserto, e que no final haverá vitória pela sua vida, porque Deus é conosco. Deus é conosco, meu irmão. Aceite essa verdade, receba essa verdade. Mas então, qual foi o significado do deserto? Pois bem, o deserto na Bíblia, ele é um lugar de prova e transformação. Na Bíblia, o deserto, ele simboliza um lugar de teste. Teste e purificação, onde Deus prova o seu povo para aperfeiçoar o seu povo, restaurar o seu povo. Vocês se lembram? No nosso culto sobre a lei e a graça, eu contei a história do povo cativo, que foi retirado por Deus, foi salvo por Deus, né? Usando Moisés, das garras do faraó. Então, o deserto serviria para a purificação, para a remissão. Mas o povo é rebelde, meu irmão. O povo é rebelde. E aí aconteceu o que aconteceu. Vejam só, no deserto, meu irmão, nós mostramos hostilidade e dependência. No deserto, o deserto ele representa um ambiente hostil e solitário, porque nós somos levados a depender exclusivamente de Deus para sobreviver. E isso nos lembra a importância da fé. Querido irmão, como é que você tem se comportado? De que forma você tem encarado as dificuldades? Você tem aprendido realmente com Jesus Cristo? Olha a importância de aprender com Jesus Cristo. Existem basicamente na vida 3 tipos de pessoas, intelectualmente falando, tá bom? A primeira são as pessoas inteligentes, que eu vou chamar aqui de inteligentes. Por que são inteligentes? Pessoas inteligentes,
Porque elas aprendem com o erro alheio. Estas pessoas geralmente são bem-sucedidas. Elas ocupam uma posição familiar de destaque, uma posição social de respeito. Elas conseguem se sobressair perante as outras. Por que será? Vejam só, essas pessoas, as pessoas inteligentes, elas aprendem com o ensinamento alheio. Ou seja, elas aprendem pelo exemplo. Ela aprende pelo exemplo de Jesus e ela aprende pelo exemplo do seu próximo. E assim o que acontece na vida dela? Ela comete menos erros. Olha só, o Anderson foi por um caminho ali e se deu mal. E ele um dia percebeu que eu ia para o mesmo caminho. Então ele testemunhou e falou: meu querido, vai por aí não, que você vai se lascar. Então, se eu for uma pessoa inteligente, eu vou pensar e vou falar: peraí, eu vou no mínimo repensar. E muito provavelmente recalcular, refazer o plano. Porque quem aqui gosta de ficar quebrando a cara, meus irmãos? Ninguém. Portanto, nós devemos aprender sempre com o exemplo, principalmente com os exemplos do Senhor Jesus, em que as tentações do mundo surgiram, mas nós temos que nos manter firmes, porque nós não queremos quebrar a cara. Então, nós vamos aprender com o exemplo de Jesus. Amém? Segundo lugar, segundo grupo de pessoas, eu vou chamar de medíocres. Essas pessoas que ocupam um lugar médio perante a sociedade, ora está bem, picos que estão bem, mas geralmente estão mal. E por que será que isso acontece? Vejam só, essas pessoas, né, elas aprendem sim, aprendem, sem dúvida nenhuma. Só que elas sofrem um pouco mais. Por quê? Por que será que essas pessoas sofrem um pouco mais? Porque elas precisam experimentar para viver aquilo que ela foi avisada que poderia lhe trazer problema. Vejam só, eu estava indo por um caminho e o Anderson falou: Rodrigo, não vai por aqui, você vai quebrar a cara. Só que eu falei: Anderson, mas você é você, eu sou eu. Isso aconteceu comigo já, viu, meus irmãos? E comigo eu entrei numa concessionária com RG e saí com um carro e uma Bíblia do Santander desse tamanho aqui, ó, para pagar. E me arrependi muito depois, meus irmãos, porque não ouvi o exemplo. Não ouvi o exemplo. Então, por que eu me lasquei ali? Porque eu fui teimoso. Eu não parei para pensar. Então ali eu agi como um medíocre. Ou seja, eu aprendi que não compensa você adquirir um bem e pagar 3 vezes o mesmo bem de juros. Isso é uma coisa óbvia, não é? Mas eu ignorei o fato. Sofri as consequências e aprendi. Poderia ter aprendido sem doer. Poderia ter doído menos. Mas aprendi para a glória de Deus. Então as pessoas medíocres, elas têm grande dificuldade de aprender com a experiência alheia. Então, ainda que avisadas, ainda que vendo exemplos, elas se aventuram naquilo e geralmente quebram a cara. E aí sim aprendem a lição. São as pessoas, por exemplo, que vão para a igreja, ouvem a palavra, conhecem a vontade de Deus, mas ainda assim se deixam cair nas tentações do mundo. Meus irmãos, essas pessoas sofrem muito na vida. Por quê? Escolhem pagar para ver. Então, irmão, em nome de Jesus, não escolha pagar para ver. Consequência do pecado é a morte. Fuja do pecado, se mantenha longe do que é ruim. Se afaste do que é ruim, não dê espaço para o pecado, em nome de Jesus, meus irmãos. E eu vou falar aqui pela 10ª vez, e eu creio que vocês, se já não decoraram, já estão decorando, que o pecado, ele é como um leão que ruge. Lembram? Pecado é como um leão que ruge, e ele está nos arrodeando, meu irmão. Em todo lugar ele está nos arrodeando. E quem quer cair na garra do leão? Ninguém. Ninguém é louco. Mas que o difícil realmente é não cair. Então, meu irmão, antes de se render às garras do leão, conte conosco.
nos ligue. Procure ajuda, converse com o seu irmão. Escute o contraditório. Pense, para que você sofra menos na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E aí chegamos no último lugar. Esse eu vou chamar de pessoas, não vou chamar de pessoas burras, porque não existe pessoa burra. Eu creio que não somos imagem e semelhança de um Deus, então não existe ninguém burro. Existem pessoas, vamos chamar de pessoas idiotas, e me perdoem a palavra, mas não achei outra palavra que definisse claramente este grupo de pessoas. E o que essas pessoas fazem? As pessoas idiotas. Essas pessoas, elas têm uma característica muito forte. Veja só, elas vivem se vitimizando. Eu sou coitadinho, tudo dá de errado para mim. Deus está me castigando. Essas pessoas não aprendem com a experiência alheia. Essas pessoas não aprendem com a experiência própria. E essas pessoas não aprendem nunca. Nunca, meu irmão. O país está desde os anos 2000 em problema de corrupção, problema de juros altos, problemas aí governacionais, e o povo não aprende. Não aprende. Se vendem por promessas vazias, por mentiras. Geralmente essas pessoas são autoritárias e extremistas. Vai falar contra, vai falar algo contra. Ultimamente estão atirando no pescoço até. E por mais que a escolha dela esteja a machucando, ela sabe que escolheu mal, mas ela não dá o braço a torcer. Por quê? Porque o ego e a vaidade não permite que ela aprenda. Ela se vendeu para o ego e para a vaidade, a teimosia. A teimosia a impede de andar para frente. São pessoas idólatras, idólatras de tudo, de outras pessoas. Idólatras de sistemas governacionais. E que o fato dela não conseguir se desenvolver nunca é culpa dela, e sim da sociedade que a oprime. Vocês conhecem alguém assim? Vejam só, vivemos dias em que a busca por uma validação, ela se tornou constante, meus irmãos. Todo mundo quer ser validado todo o tempo. As pessoas se veem contra a parede, forçadas a ter uma vida perfeita. Olha, a minha vida é perfeita, eu sou feliz. Por quê? Porque eu preciso mostrar na rede social. Quantas pessoas hoje buscam validação em rede social? Será que aquele teu youtuber que você segue, que muitos idolatram, será que aquela pessoa não tem dia mal? Tem sim, meu irmão, te garanto que tem. Mas ela não vai postar. Ela não vai postar, isso daí não dá like. O que dá like é postar que está feliz, que está bem. Tem pessoas até que alugam carros esportivos milionários, fazem postagens, e aí vai ver, o carro era alugado. Mas por quê? Porque elas precisam de validação humana. Assim é a humanidade, meus irmãos. Assim é a humanidade. Quando buscamos um relacionamento, nós buscamos qualidades que diferenciam essa pessoa das outras. Veja só, no relacionamento, quando você vai procurar alguém para se relacionar, você vai buscar uma característica que lhe atraia. E essa característica pode ser estética, ela pode ser financeira, ela pode ser de propósito, ela pode ser ética, ela pode ser moral. Mas o que muda da característica escolhida é a consequência. Porque de todas essas opções que eu listei, menos as ligadas, à moral e ética, elas vão passar com o tempo. Corpinho sarado vai passar com o tempo. A pele lisinha vai passar com o tempo. Vai passar, meu irmão. A gravidade vai fazer o seu efeito. Ninguém pode com a gravidade. Ninguém. Ai. E aí, meus irmãos, o que fica
São as qualidades éticas e morais, meus irmãos. Porque qualidades éticas e morais, ou seja, princípios, não mudam. Não mudam. Então, se relacione com alguém que tenha princípios. E você não se arrependerá. E não deveria ser assim. O homem não deveria buscar validação no outro homem. Principalmente via rede social, onde há um mar de mentiras. Nós deveríamos buscar a nossa validação junto a Deus, ao Criador do universo. Ele sim, meus irmãos. Jesus Cristo, enquanto homem, Jesus Cristo, enquanto encarnado, ele não ligou para nenhuma dessas características voláteis, fúteis que passam. Jesus Cristo focou em cumprir a sua missão como Salvador da humanidade. Jesus Cristo não se importou com o julgamento de ninguém, porque ele tinha uma identidade e uma missão clara. Então eu me pergunto, você tem uma identidade e uma missão clara na sua vida? Uma pergunta profunda, meu irmão, a qual cada um deve buscar responder. O tempo passa. Nós estamos ignorando princípios básicos de relacionamento da humanidade. O pecado, ele está se tornando normal. Por quê? Porque os cristãos estão mais preocupados em ser validado por outros seres humanos. E assim a régua moral cai, o nível moral diminui e nós vamos ficando cada vez mais doentes, meus irmãos. Então, eu lhe pergunto, por que o ser humano se importa tanto com a opinião alheia? Por que será que as redes sociais têm feito tanto sucesso? Então a resposta pode ser que nas redes sociais só aparece aquilo que eu quero que apareça, né? Eu quero que apareça, aparece. O que eu não quero que apareça, eu escondo. Então a rede social, ela me faz, ela me torna um personagem de mim mesmo. Eu vivo uma vida na rede social, a qual não é verdade, eu me torno um personagem. Está aí a receita perfeita para o fracasso do ser humano. Um ser humano fracassado é um ser humano que é validado pela quantidade de likes. Olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos, meus irmãos. A validação do ser humano na Bíblia, ela é centrada no reconhecimento de que o ser humano é uma criação de Deus. Ele é feito à imagem e semelhança do eterno. Ele é detentor de um valor sagrado e de um destino também eterno. E é nesta validação que nós encontramos a nossa verdadeira identidade e plenitude na relação com Deus. Meus irmãos, a validação bíblica advém de um valor intrínseco da criação. O sopro de vida divino, do ato de amor de Deus, que valida a cada pessoa, um ser único, um ser integral, desejado por Deus. Você foi desejado por Deus, meu irmão, em nome de Jesus, e vai buscar validação em outro ser humano. Você foi desejado por Deus e destinado à vida eterna. Então, em nome de Jesus, mude os rumos da tua vida, se afaste do pecado e aceite a oferta de salvação de Deus para a humanidade, que vem através do teu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, se lembre, a própria Bíblia nos lembra. Um dia
todo o joelho se dobrará. E o quanto você vai sofrer até que chegue esse dia? Até quando você vai sofrer para dobrar o seu joelho e aceitar a validação de Deus? Meus irmãos, o homem foi criado por Deus. A Bíblia nos ensina que o ser humano é uma criação divina, uma obra de arte de Deus. Uma criação, né, ela é vista como essencialmente sagrada. Sagrada, meu irmão. Guarda isso contigo. Você é sagrado para Deus. Você é único no mundo. Não queira se comparar, meu irmão, porque você é único no mundo. Nós temos uma dimensão espiritual, sim, sopro de vida. E também nós temos uma dimensão material, sim, o nosso corpo. A Bíblia diz que viemos do pó. E muita gente não acredita, muita gente acredita na teoria da evolução, certo? Pois bem, se nós analisarmos a composição do corpo humano, toda a composição do corpo humano, nós vamos ver que cada molécula, cada substância que forma um corpo humano, ela pode ser encontrada na terra. Na terra. Qualquer terra aí que você pegar, ali terá tudo o que é composto o homem. Mas alguns ainda acham que o homem surgiu do acaso. Hoje é assustadoramente grande a quantidade de pessoas que não acreditam em Deus. E então, quando eu sou questionado, eu respondo da seguinte maneira: olha, o que é mais complexo? Um relógio ou o ser humano? Para você, Luiz, o que é mais complexo? Um relógio ou o ser humano? Sem dúvida. Alguém duvida? Alguém acha que é o relógio? Um relógio é uma criação muito mais simples, né? Então vamos lá. E eu estou aqui com o meu relógio, por exemplo. Ele funciona muito bem. Muito bem. E dentro desse relógio aqui, esse relógio é um relógio digital, mas o relógio digital é um pouquinho mais complicado. Se fosse um relógio de ponteiro, teria nesse relógio de ponteiro uma correia, ponteiros, uma bateria, algumas engrenagens, vidro, certo? Que é a composição do relógio. Se eu pegasse esse relógio, colocasse ele dentro de um saco e batesse com uma marreta, quebrasse esse relógio em pedacinhos, eu poderia afirmar que dentro daquele saquinho tem tudo que é preciso para se montar um relógio, certo? Ainda que quebrado? Ok. Então eu pegaria este saquinho e começaria a chacoalhar. Em quanto tempo será que as peças voltariam ao lugar e um relógio voltaria a funcionar perfeitamente? Alguém acha que seria possível? Difícil, né? Difícil, né? Mas o homem, com toda a sua complexidade, com toda a sua individualidade, veio do acaso? Sério mesmo? Meu irmão, o ser humano é um ser complexo, maravilhoso, infinitamente mais complexo que um simples relógio. Será que surgimos do acaso? Meu irmão, você é único, você é especial, você é validado por Deus. E olha, é importante nós pensarmos disso, nós sabermos disso, sabe por quê? Porque nós precisamos nos lembrar todo dia que somos criados por Deus. E na criação, nós fomos validados pelo próprio Deus que é perfeito. Vejam só, segundo a palavra de Deus, Ele fez o homem segundo sua imagem e semelhança.
Então, por que se você, meu irmão, se você é imagem e semelhança de Deus, por que que você perde tempo buscando validação humana num ser pecador, às vezes cheio de más intenções? Talvez esteja aí o motivo por qual tantas pessoas doentes, né? O ser humano cada vez vivendo mais tempo, mas com uma saúde física. Sim, vivendo mais tempo, fisicamente mais bonito, sim. Nós vemos hoje em dia idosos aí de 60, 65 anos, pessoas bem, muito bem de vida, fisicamente, mas mentalmente, cada vez uma humanidade mais doente. Uma humanidade mais doente a cada dia. Meu Deus, se mata por nada, se mata por divergência de opinião. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com ansiedade, síndrome do pânico. Meu Deus, o que é isso? A validação do ser humano, ela vem exclusivamente de Deus e não de obras, não vem do que os outros pensam. A validação do ser humano vem do que Deus diz. Vejam só, o deserto ele pode ser um período para que nós possamos escutar a Deus, ou seja, as dificuldades da nossa vida podem ser um tempo onde nós possamos ouvir a Deus e encontrar a nossa verdadeira identidade como filho de Deus. O ser humano, criado para a adoração de Deus e para encontrar plenitude em uma relação íntima com Deus. O ser humano foi feito para adorar a Deus e viver uma relação íntima com Deus. Porque a plenitude e a satisfação que nós buscamos, esse vazio no peito que nós sentimos quando estamos longe do Pai, ele só pode ser preenchido por Deus, meus irmãos. Quando nos conectamos com Deus através do deserto, nós deixamos o nosso coração mais sensível à verdade, mais sensível à nossa identidade e mais sensível ao nosso propósito. Ele nos leva a uma conversão real e a um crescimento espiritual. Meus irmãos, a salvação que é oferecida através de Jesus Cristo e a aceitação desta oferta é fundamental para a vida eterna, é o que a palavra nos diz, e também para uma vida cheia de paz e propósito. A escolha humana, este elemento essencial para a salvação e para a destinação da alma para a eternidade. E se atente, meu irmão, aceitar ao Senhor Jesus Cristo não é levantar a mão para o pastor orar, não. É entender de uma vez por todas que o Senhor Jesus Cristo é a nossa referência. É buscar viver o que Jesus Cristo viveu, como Ele viveu. Procurar viver como Jesus Cristo, dando valor naquilo que é certo. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ser pacientes. Estar disposto a ajudar o próximo, orando, enfrentando ali um problema junto. Meus irmãos, buscando uma relação de intimidade com Deus. Aceitar a Jesus Cristo significa mudança de vida, meu irmão. Significa mudança de pensamento. Significa alinhamento de valores. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não é como obedecer uma lei ou uma regra mecânica. Regra ou lei fria. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo, meu irmão, é viver organicamente, melhorando a cada dia, ganhando, perdendo, sorrindo, chorando, na saúde e na doença, na prosperidade ou na escassez. Aceitar a Jesus Cristo é crer que Ele é conosco sempre, é saber que apesar de tudo isso, de tudo o que sofremos nessa vida, para onde vamos, nada disso entra. Um dia nós voltaremos à terra, meus irmãos.
Então não dá muito valor naquilo que é inútil, não. Não fica dando ouvido a pessoas, não fica buscando validação em outro ser humano, não. Não rebaixe Deus a esse ponto, não. Você é filho de Deus, criado por Ele, unicamente, para adorá-lo. Eu desejo, meus irmãos, do fundo do meu coração, que tenhamos sabedoria para escolher o que realmente importa, para que nos afastemos de coisas fúteis que nos trazem sofrimento, que nos trazem ansiedade e que nos traz dor. Paz plena, meu irmão, só é possível através daquele que se doou por nós. Não busque validação no mundo, meu irmão, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Busque validação em Deus, buscando seguir a sua palavra, buscando se santificar a cada dia. E receba de Deus aqui nesse curto período de tempo a paz. E depois a glória de Deus para a eternidade. Oremos, queridos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor imerecido, Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Mas ainda assim o Senhor nos amou. Ainda assim o Senhor deu o seu Filho por nós, Senhor. E Pai, pecamos tanto, Senhor, e nem lembramos do sacrifício, Pai, do teu sacrifício, Pai, entregando o seu Filho para morrer por nós, Senhor. Pai, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, e ocupa, Pai, em nome de Jesus. Ocupa o nosso coração, ocupa a nossa mente, Senhor. Porque Tu és luz para os nossos pés, Senhor. Nos guia de acordo com a Tua palavra, Senhor. É o desejo do meu coração. E é por isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Aleluia.